Alfredo, novamente, né? Vamos lá. Muito obrigado, Alfredo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham hoje aqui, está, né, online com a gente. Não sei se eu vou conseguir aqui a Marli, a Thelma, a Ivone, a Silvia, o Vitor, quem mais aqui? A Marli, a Érica. Muito bom dia para vocês nesse domingo gostoso. Um domingo abençoado, né? Um domingo que temos a oportunidade de começarmos com este encontro gostoso aqui, podemos dizer, aqui no Centro Espírita, né? Acho que é Centro Espírita mesmo, né? Caminho Sim, da Luz aí de Botucatu. sim, sim. Muito obrigado pelo convite e eu espero poder, nesta manhã, trazer aí um pouquinho daquilo que eu fui buscar a respeito de um assunto muito importante para todos nós, de um assunto que diz respeito a toda a humanidade, né? E todos os acontecimentos, muitas vezes, parte desta palavrinha que nós vamos estar trazendo agora para nós. Eu vou colocar na tela aqui, se me permite, para que vocês possam acompanhar aqui comigo, né? O tema, o assunto é este, né? É o egoísmo. Egoísmo, um dos assuntos mais pertinentes, principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento de bastante dificuldade para todos nós, mas que mesmo assim, mesmo diante das dificuldades, às vezes não conseguimos deixá-lo de lado ou, ao menos, trabalhá-lo com mais firmeza em nós. O egoísmo. Peguei no dicionário um pouquinho do que diz, né, do que nos fala sobre esse assunto. Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção, conhecimento de tudo. Então, isso nós fomos buscar lá no dicionário e encontramos essa resposta aqui, e ela com certeza já nos dá aí uma boa visão do que vem a ser esse assunto. Mas nós estamos aqui tratando de um assunto na visão espírita, e Kardec, claro, não deixou isso de lado e foi trabalhar esse assunto, foi buscar aí aquilo que os espíritos pudessem explicar e trazer para todos nós. Bom, gente, olha só. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec levanta a seguinte questão: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Então, dentro de todos os vícios que nós temos, qual será que é o mais radical? Qual será que mais está ali nos prejudicando? E a resposta dos espíritos, brilhante como sempre, né? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Olha que interessante, quando ele fala aqui, ó, estudai bem, né? E nós vamos ver, nós vamos enxergar que, no fundo de todos os nossos vícios, tem o egoísmo, ou é o egoísmo partindo para todos os demais vícios, né? E olha que ele continua dizendo aqui, ó, por mais que lhes deem combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa, que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Jesus já falava, né, lá atrás, que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade,
Ele quem? O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, olha que profundidade os espíritos nos trouxeram aqui, né? Nesta resposta. O egoísmo, realmente, ele é radical, porque tudo parte do egoísmo. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas mazelas, tudo que nós sofremos, toda a nossa vida, que nós podemos dizer algumas vezes, é injustiça, porque eu luto tanto, eu faço tanto e não consigo, né? Estou sempre com problemas, sempre passando por dificuldades, mas nós esquecemos de atacar, como falou aqui os espíritos, o mal pela raiz. Que raiz é essa? O egoísmo. O sentimento que nós temos em nós, trazido aí e exercitado ao longo de milênios da nossa evolução, nós não deixamos esse sentimento ainda. Então, nós só vamos conseguir trilhar um caminho mais moralizado, né, quando conseguirmos, através dessa moralização, ir tirando de nosso coração esse sentimento que tanto nos deixa preso e nos deixa aí enraizado, vamos dizer assim, aqui no chão, nesse mundo de expiações e provas. Olha só, vamos tomar como base aqui, gente, para a gente ter uma ideia, como muitas vezes acontece, né, uma guerra. Imagina uma guerra, né? Vamos tomar como base os acontecimentos, os grandes acontecimentos aqui desse nosso planeta. Então, se nós chamarmos atenção aqui para esse nosso exemplo aqui que trouxemos, olha, vamos imaginar que a nossa casa, né, a nossa casa mesmo, né, é um planeta, ou é o planeta Terra. Cada indivíduo que mora dentro da nossa casa, né, nossos familiares, é um país. E estamos todos ali, nesse momento, assistindo um filme, um documentário, seja o que for, né, um jogo de futebol, seja o que for, e de repente alguém pega o controle remoto e troca de canal para assistir outra coisa. Muitas vezes, a partir dali, nós já começamos a criar desavenças. Poxa, mas você vai trocar de canal justo agora que eu queria ver isso, né? Como que você pode fazer isso? Então começa ali a desavença. Então olha como começa, né? Por exemplo, uma guerra mundial. Eu quero do meu jeito, eu quero aquilo para mim. Então, eu não me importo com o próximo. Eu começo a tomar tudo para mim. Então eu vou fazer tudo que me satisfaz. Então, o egoísmo, ele está ligado com a insegurança, com o orgulho e com o melindre. Então, ele faz parte ali, né? Está tudo ligado, né, nessa insegurança que nós temos, né, com o orgulho que nós temos, voltando novamente ao que Jesus falou, o orgulho e o egoísmo, e muitas vezes com o melindre, né? Qualquer coisa que nos fala, que nos melindra, que nos deixa um pouco, né, ali chateados, eu começo muitas vezes a criar já alguma situação para levar, para prejudicar o outro, para que os outros possam ver o quanto que eu sou bom e não aquele que me melindrou. Então eu já sempre começo a manipular algumas coisas. E isso mostra o quanto que ainda estamos presos a esse mundo de expiações e provas. O quanto que ainda precisamos melhorar. E a doutrina espírita, ela nos ensina também que o egoísmo é o oposto da caridade, claro, né? A caridade, ela é a doação total, sem pensar em retribuição. Mas, normalmente, nós sempre fazemos alguma coisa pensando na retribuição. Por exemplo, eu faço tanto por uma determinada pessoa, mas aquela pessoa não reconhece, ela continua fazendo aquilo que ela fazia, ela não reconhece o que eu faço. Então, isso mostra o quanto que eu quero ser retribuído com as minhas ações, com os meus atos. Eu quero que a pessoa perceba o quanto que eu faço para ela.
Mas não cabe a mim isso. Eu tenho que fazer o bem sem pensar em retribuição, sem pensar nada em troca, simplesmente pelo ato de fazer, simplesmente pela vontade de ajudar o próximo. Esse é o ponto. Então, diante disso, posso dizer, né, particularmente aqui, o quanto que eu ainda sou egoísta, porque eu penso muito ainda nessa situação. Né? Ainda quando um irmão não reconhece certas situações, você já não, muitas vezes nem que você faça, mas que outros façam, você fala, não adianta, não reconhece, não vai reconhecer, mas não cabe a nós julgar. Nós não sabemos realmente os motivos que aquela pessoa vive daquela situação, daquele jeito. Então, nós precisamos ir desenvolvendo em nós um sentimento de contribuir, de ajudar, sem a necessidade de querer retribuição, reconhecimento. Porque se isso acontecer, nós já estaremos recebendo os nossos benefícios aqui na Terra. E com certeza, quando chegarmos do lado de lá, né, como costuma se dizer, vamos falar desse jeito para ficar mais fácil. Vamos falar para nós, olha, você já recebeu sua recompensa, que foi a retribuição lá, o reconhecimento que as pessoas tiveram perante você. Você gostaria mais do reconhecimento dos homens ou do reconhecimento de Deus? Então, eu fico imaginando muitas vezes alguém chegar para mim e falar isso. Puxa vida, e agora? O que eu faço? Bom, volta e começa de novo. Vá refazer novamente. Então, assim, esse é um ponto muito importante para nós aqui. Desculpa aqui que eu acabei não colocando a minha imagem aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, vamos colocar mais um slide aqui, ó, para que nós possamos observar. Olha, vamos dar alguns exemplos para que vocês possam acompanhar. Olha só. Ser o rei do spoiler, né? O que é o spoiler? Ali, né? Falar aí sobre os finais dos filmes ou episódios de séries é uma atitude egoísta. Estragar a graça das pessoas, né, dessas pessoas, simplesmente para falar, não, olha, eu já assisti esse filme, eu já sei como é que é, só para mostrar que está na frente daquela pessoa, que já chegou, né, à frente daquela pessoa. Então, esse é um dos pontos que nós precisamos ficar atento, tomar cuidado. Olha outro ponto interessante, né? Não contar onde é a promoção. Quero dizer o quê? Você comprou uma blusa, uma camisa, um sapato, uma calça, seja o que for, numa promoção, mas você não quer contar para ninguém, até para manter aí, né, ser aí o personagem principal, ou seja, eu não quero que ninguém tenha aquilo que eu tenho. Então, isso também é egoísmo, né? Olha que interessante, né? Servir-se em demasia sem considerar a quantidade de alimento. Por exemplo, você vai num local, né? Tem lá meia dúzia de pessoas, né? Tem um bolo pequeno, você vai, já pega o seu pedação e não presta atenção nos demais. Não observa, nossa, né? Tem mais pessoas para se alimentar desse bolo. Então, tudo isso é uma questão de egoísmo. Né? Então, a gente precisa também pensar nisso, pensar primeiro no outro para que ele possa usufruir daquela oportunidade. Utilizar vagas especiais e desrespeitar prioridades de assentos. Olha, parece que não, mas né, você entrar na vaga de preferencial, você sentar, né, estar sentado num coletivo, num ônibus, e num local que não era para você, ou que tenha uma outra pessoa necessitada, né, você ceder o lugar, olha quanta coisa que a gente pode fazer, né? E não fazer é um sinal de egoísmo, é um sinal realmente que nos prende aí a esse chão, a esse planeta, e nós não transformamos esse mundo se nós não vencermos esse sentimento chamado egoísmo. Então, gente, esse é um ponto importante, né? Vamos a mais um pouquinho aqui. Olha só. Na questão 914,
Kardec faz a seguinte colocação: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo, ou seja, né, parece que o egoísmo, né, ele está ali, faz parte do sentimento humano. Será que um dia nós vamos conseguir tirar ele do nosso coração? Será que um dia nós vamos consegui-lo, né, eliminar por completo esse sentimento? E a resposta dos espíritos é assim: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Eu quero chamar atenção bastante para esse ponto. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, então, à medida que nós vamos tomando consciência mais das questões espirituais, à medida que nós vamos tomando consciência de que nós somos espíritos imortais, que nós não vamos morrer quando deixarmos o nosso, ou melhor, quando o nosso corpo morrer, né, nós vamos continuar a nossa vida, porque é importante chamar atenção por um ponto, que eu não tenho um espírito. Não, eu não tenho um espírito. Eu sou o espírito. Eu tenho sim um corpo físico, mas eu não tenho um espírito, porque o espírito sou eu, o ser pensante sou eu. Então, quando eu tiver consciência real de tudo isso, quando eu perceber verdadeiramente mais as questões espirituais, olha que ponto importante, menos valor vamos dando, né, às coisas materiais. E preste atenção nessa palavra, menos. Ele não quer dizer que nós deixaremos de dar valor às coisas materiais. Nós vamos dar mais valor às questões espirituais, mas deveremos e daremos o devido valor às questões materiais, porque as questões materiais também são de Deus. Né? A vida material nos é oferecida por Deus e é tudo dele. Então, nós precisamos dar o devido valor às questões materiais. Então, é cuidar da natureza, é cuidar, né, do próprio ambiente onde somos chamados a viver, na cidade, ajudar a manter a cidade limpa, é cuidar de tudo isso, é não jogar sujeira, né, papéis no chão, copos descartáveis, garrafas, não, é cuidar do nosso planeta, cuidar do local onde somos chamados a viver. Tudo isso nos mostra que nós estamos vencendo o nosso egoísmo, vamos dando mais valor às questões espirituais, vamos cuidando daquilo que nos é oferecido por Deus, que é as questões materiais. Vamos cuidar mais de não desperdiçar água, por exemplo, vamos escovar os dentes, fazer a barba, né, os homens que fazem, seja lá, não deixar a torneira aberta, correndo à vontade, fecha, espera, a hora que você precisar da água, abre novamente. O banho, vamos tomar um banho suficiente para nos manter limpo, não precisamos ficar meia hora no chuveiro, nada contra quem faz, mas vamos nos cuidar disso. É um sinal de que estamos pensando no nosso planeta, estamos dando o devido valor às questões materiais. Isso vai mostrando que estamos vencendo o nosso egoísmo. Mas seguindo, ele diz assim, ó, depois, ou seja, depois de nós nos instruirmos as questões, mais das questões espirituais, dando o devido valor às questões materiais, será necessário que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam. Quando nós começarmos a trabalhar isso, quando a sociedade começar a entender mais as questões espirituais, nós vamos transformando as instituições humanas. Quando falo em instituições humanas, não estamos falando só aqui das casas espíritas, das religiões, não, estamos falando de todas as instituições, né? As empresas, né? Os meios de comunicação, tudo aquilo que interte o ser humano, interte a pessoa e excita a pessoa. Então, tudo isso depende de educação. Então, nós vamos nos educando
vamos compreendendo, vamos dando o devido valor às questões materiais, vamos levando o conteúdo, por exemplo, as televisões, que enriquece, que engrandece, que fortalece o ser humano, que luta para apresentar que devemos vencer o nosso egoísmo, darmos os devidos valores às questões materiais, às questões espirituais. Então, isso vai fazendo com que a sociedade se modifique, que a sociedade se torne uma sociedade melhor. Por que a sociedade? Porque a sociedade ela é feita de indivíduos. Somos nós que formamos a sociedade. Então, ela é do jeito que é devido a nós, devido ao nosso egoísmo, a nosso interesse material. Né? Veja, por exemplo, as questões políticas, como que se briga por essa questão, né? Como se luta, né? Como se quer realmente destruir o outro, sendo que deveria ser ao contrário, fazer o nosso trabalho bem feito, e eu não ganhando, vamos apoiar, vamos ajudar o outro a fazer um bom trabalho. Isso é uma questão importante, mas não é bem isso que a gente vê, né? Mas esse é outro assunto, é outra história, né? E continuando aqui, ó, nós vamos continuar no Livro dos Espíritos, e eu vou trazer aqui mais uma questão importante, olha só. A questão 915, e ele diz assim: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra, ou seja, por, né, fazer parte aí da questão humana. Será que isso não vai ser um obstáculo ao reinado de bem na Terra? E aí os espíritos dizem assim, olha, é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Tá certo que vocês têm, né, assim os espíritos falando, no egoísmo o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não na humanidade, né, como um todo. Então ele fala, né, que na pergunta que Kardec fez aqui, ó, parece que é inerente à espécie humana. Ele fala, não é inerente à espécie humana, mas sim aos indivíduos, às pessoas que ali vivem, porque as pessoas, elas são egoístas, né? O ser humano ainda é um ser ainda muito egoísta. Ele é recém-saído dos seus primórdios ainda, do seu início da sua evolução. Ele está começando a palmilhar agora as questões espirituais. Então, ainda nós trazemos muito enraizado em nós, né, o instinto, o egoísmo realmente, né? Vamos pegar o exemplo dos animais, né? É a luta incessante para a sobrevivência. Hoje nós não precisamos mais dessa luta, travar essa luta ferrenha contra o nosso irmão para podermos nos alimentar. Hoje nós temos as condições para isso, né? Todo mundo trabalha para todos. Esse é o ideal. Claro que ainda nós nos fortalecemos, que eu trabalho para todos, porque todos estão me dando um benefício. Né? Eu estou me enriquecendo com isso, estou crescendo com isso. Mas isso não quer dizer que eu estou verdadeiramente fazendo isso por amor. Ainda estou fazendo isso por egoísmo, né? Claro que tem aqueles que fazem, como mais abaixo, né? Eu vou ver numa colocação, numa outra pergunta que o Kardec fez aos espíritos, que ele fala assim, ó, não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante de caridade. Então, assim, nós estamos falando aqui, né, de um planeta que os seus habitantes são egoístas, que os seus habitantes ainda vivem nessa luta incessante de dominar o próximo, de ter mais do que o outro. Mas os espíritos dizem que há muito mais homens de bem do que nós podemos supor. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Olha que interessante. O bem, ele prevalece, e eu tenho certeza que há muitas pessoas boas, há muito mais pessoas boas do que pessoas, entre aspas, aí, chamadas más.
Existem muitas pessoas boas, mas elas não se colocam em evidência. Elas não precisam se mostrar, elas não querem se mostrar. Elas fazem o bem simplesmente pelo bem, pelo amor ao próximo. Então, esse é um trabalho que nós precisamos ir desenvolvendo em nós, lutando verdadeiramente para que nós possamos colocar em nós, extirpar de nosso coração este sentimento e olharmos com mais clareza para as questões espirituais. Quando nós, muitas vezes, lemos um livro que enriquece, que nos fortalece, né, que nos dá aquele gás gostoso, nós não nos sentimos bem. Nós falamos, puxa vida, como eu queria ser igual esse personagem desse livro. Ou, nossa, que lindo foi essa história. Isso mostra que eu gosto de coisas boas, que eu gosto. Eu só, muitas vezes, ainda não estou vivendo naquele mundo, naquela harmonia. Mas eu já gosto disso. Então, quando nós vamos, por exemplo, a uma casa espírita, chegamos lá, assistimos uma palestra que fala, puxa vida, como isso é gostoso, né? Nossa, eu vou ser desse jeito, agora eu vou ser desse jeito. Mas saiu na rua, o primeiro carro que cruzou nosso caminho, a gente já perde toda aquela, né, aquela harmonia que nós estávamos há poucos minutos atrás. Então, é aprender, vivenciar as coisas boas, estar harmônico nos momentos mais difíceis da nossa vida. É lutar para isso, é acreditar verdadeiramente que nós somos espíritos imortais, que, portanto, tudo que fizermos retornará para nós. Então, se eu tiver isso em mente, talvez até por egoísmo, né, que tudo vai voltar para mim, eu vou começar a fazer o bem simplesmente pelo egoísmo, mas já é alguma coisa, né? Então, esse é um ponto, quando eu começar a fazer o bem, porque eu vou me sentir bem. Vocês já não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de fazer algo, né, ou doar um alimento, né, uma marmita que alguém te pede ali, seja o que for, e você fala, nossa, né, você se sentiu ali feliz por aquele ato, por aquela situação, isso mostra que fazer o bem, né, que ajudar o próximo, nos dá felicidade. A gente ainda não conseguiu entender isso ainda. Né? Nós ainda não conseguimos assimilar verdadeiramente isso. Né? Fazer o bem ao próximo nos dá felicidade. Grave bem isso. Fazer o bem ao próximo nos traz felicidade, nos deixa feliz. E isso independente do tipo de ação que nós fazemos. Não importa se é um prato de comida, não importa se é um abraço, não importa se é um bom ouvinte, né? Você ficar ali ouvindo a pessoa, não importa muitas vezes se é a aplicação de um passe, né? Não importa muitas vezes se você vai dar um conselho para a pessoa. Faça tudo com muito amor, com muito carinho, porque você verá de imediato o resultado daquilo, a resposta que o universo dá para nós. O universo, né, essas energias, as leis do universo, as leis do Criador, ela, né, tem aí um comprou, né, não é comprou que fala a palavra, fugiu o nome agora, mas ela está sempre nos beneficiando, sempre, sempre, sempre. Tudo que fizermos é um vai e vem. Nós somos capazes, né, de moldar esse fluido universal que nós estamos mergulhados através do nosso pensamento. Então, quando nós pensamos, nós criamos. Quando nós criamos tudo aquilo que nós estamos pensando, ele está sendo trabalhado em nós. Então, todo o sentimento somos nós primeiro que estamos sentindo. Então, quando nós começarmos a criarmos, através do nosso pensamento, boas ações, bons pensamentos, somos nós que estaremos nos sentindo bem, melhor. Então, este é um ponto importante, né?
Vamos lá mais um pouquinho aqui, vamos ver qual é uma outra pergunta aqui. E essa outra pergunta aqui, ó. A 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, olha que colocação importante, né? Que pergunta importante, né? Olha, longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização está crescendo, né? Nós estamos nos globalizando cada vez mais. Mas então, ele pergunta, né? Olha, parece que ele cresce também junto com a civilização e está sempre mantendo, né? Como que a gente vai conseguir vencer isso? A resposta: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Ora, é preciso que o egoísmo produza muito mal. Lembra de uma frase dita por Jesus? Daqui a um pouquinho nós vamos falar ela, né? Então, é preciso que o egoísmo produza muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que o domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, olha que interessante aqui, né? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal. Lembra de uma frase de Jesus? É preciso que o mal venha, mas ai por quem ele venha. Por que isso? Porque nós, muitas vezes, entendemos quando a coisa está apertada realmente, né? Nós, muitas vezes, compreendemos quando a ferida está muito aberta. Porque quando só está arriscada, uma feridinha leve, nós não nos importamos e continuando sendo o que somos. Mas quando chegamos realmente ao limite das nossas forças ali, aí que nós começamos a pensar um pouquinho mais em Deus. Nós começamos a pedir para essa mudança e nós começamos a nos transformar. Não tem uma frase que fala, olha, quando chegarmos no fim do poço, é que vamos começar a subir? E é verdade. Então, é preciso verdadeiramente que esse mal aconteça devido à nossa inferioridade ainda. Nós não conseguimos visualizar as boas coisas sem estar verdadeiramente precisando daquelas boas coisas. Poderia ser muito diferente, né? Eu poderia vivenciar, né, as coisas boas sem precisar passar por experiências difíceis. Eu sempre costumo dizer, né, que nós aprendemos de dois jeitos, com as experiências dos outros ou com as nossas próprias. Normalmente, a gente aprende ou começa a aprender com as nossas próprias, queremos aprender com as nossas próprias experiências. E aí, muitas vezes, é mais doído. Se nós observarmos as experiências dos outros, a gente não precisa passar por muitas situações. Então, por exemplo, uma pessoa que, não sei, vamos pegar um exemplo extremo aqui, né, que subtraiu um objeto de uma outra pessoa e acabou sendo detido pela polícia e foi preso. Eu observo esse exemplo e falo, não, peraí, se ele se fizer isso, ele vai passar por isso. Eu não quero isso para mim. Então, não preciso passar por essas experiências. Né? Isso falando somente de uma coisa bem extrema, mas vamos trazer um pouquinho mais, amenizar um pouquinho essa situação, né? Falar mal da vida dos outros. Então, se eu observo que determinada pessoa é mal vista, portanto, falar mal da vida dos outros, eu falo, peraí, aquela pessoa vive falando mal dos outros e ninguém gosta dela.
Então, eu não preciso fazer isso. Ou eu faço e vivencio essa experiência de que todos se afastam de mim, todos não gostam de mim. E aí, com certeza, eu vou sofrer mais, porque eu vou achar injusto, né? Se eu não compreendermos a questão espiritual, eu vou achar que é injusto, que todo mundo é injusto contra mim. Mas eu não olho para mim e falo, puxa vida, olha o quanto que eu procurei, o quanto que eu me rebaixei diante das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus atos, das minhas falas. Eu não faço essa pergunta. Normalmente é preferível jogar nas costas dos outros. Até mesmo, muitas vezes, na injustiça de Deus. Ah, Deus é injusto porque eu não faço nada né, e sofro. Então, é importante isso. E tem uma continuação aqui, o Kardec pede para a gente dar, os espíritos pedem, na realidade, para a gente dar uma olhadinha na questão 784, né? Que é quase que uma continuação, podemos dizer assim, dessa pergunta que nós fazemos aqui. E ele diz assim, ó, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos no ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Então, olha só, não parece, né? Como muitas pessoas e eu já ouvi muitas pessoas dizerem para mim mesmo, falar, o mundo está perdido, né? Está muito pior do que lá atrás. Muito pior. Mas, na realidade, não é verdade. Nós estamos nos enganando muitas vezes. É que está aparecendo muitas coisas, coisas que ficavam mais escondidas. Hoje, um acontecimento do outro lado do mundo chega em milésimos de segundo aqui para a gente. Então, eu fico sabendo quase que instantaneamente um acontecimento do outro lado. Né? Uma pessoa falou mal, né? Vai lá e coloca nas redes sociais, pronto, se espalha para todos. Então, nós não estamos recuando. E os espíritos dizem basicamente isso. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, olha só, que interessante essa colocação, né? Aquilo que eu falei agora há pouco. É preciso que venha o mal. Mas é preciso por quê? Porque Deus quer que isso aconteça? Não. É preciso porque nós provocamos tudo isso. Não é Deus que coloca isso. Não é Deus que insere esse mal. Somos nós, diante do nosso egoísmo, é que criamos todas as situações para nós aqui na Terra. O mundo Terra poderia ser um planeta já regenerado, mas nós estamos num processo, numa luta, né? Ainda precisamos compreender. Então, vem lá a pandemia, né? Vem tantas outras coisas para que a gente consiga entender que, olha, isso não é bom. Vemos uma guerra, né? Tem tantas outras guerras acontecendo, mas a que mais, né, apareceu aí foi da Rússia e da Ucrânia. Venha essas tragédias para a gente conseguir olhar e ver o quanto que isso é prejudicial, o quanto que prejudica a sociedade como um todo. Então, é importante realmente que essas coisas aconteçam, mas não por injustiça de Deus ou por vontade de Deus, porque nós a fazemos, nós criamos para nós esses ambientes. Então, quanto mais nós passarmos a transformar, e é importante que nós precisamos começar a trabalhar nós, não a sociedade. A sociedade é o conjunto do nós. A sociedade é o conjunto do indivíduo. Então, eu preciso modificar a mim. Eu preciso me transformar. Eu preciso começar a lutar para ser diferente. Aí muitos podem, né, falar, mas não adianta eu fazer o bem sendo que o outro não faz. Não importa. Nós não acreditamos na reencarnação? Nós não acreditamos que os espíritos não morrem? Não tem problema. Mesmo que alguém me fizer um mal tão grande, né, que seria, por exemplo, tirar a minha vida,
tudo bem, eu não vou morrer. Eu vou ter outras oportunidades. Que eu não guarde rancor, que eu não guarde mal. Que eu possa compreender isso e vou ter outras oportunidades. E aquele espírito que cometeu aquele erro terrível vai poder ter a oportunidade também de reavaliar aquilo que fez, de reparar o erro cometido. E vai muitas vezes mais lá na frente pedir para poder reparar de maneira mais próxima, talvez vir como um parente, como irmão, como pai, como mãe, como marido, como mulher e por aí vai. Então, assim, nós vamos vencendo o egoísmo através das leis divinas, que é perfeita e imutável. Nós não vamos modificar a lei, não adianta fazermos negociação com a lei divina, né? Faça isso que eu faço aquilo. Isso é grande equívoco nosso. É a transformação moral. Kardec, no Evangelho, diz, né? Reconhece o verdadeiro espírita, e aqui eu vou mudar. Reconhece o verdadeiro cristão, ou reconhece o verdadeiro ser humano, aquele que luta para domar as suas más tendências. Aquele que faz um esforço, não importa se ele é espírita, não importa seja lá o que ele for, até ateu, né, como se diz, né, a pessoa não acredita em Deus, não importa. O importante é a luta que ele trava para domar as suas más tendências. Este é um ponto de extrema importância, né? Vamos lá aqui mais um pouquinho aqui, eu não, acho que, deixa eu ver, já estamos quase caminhando aqui para o final, tá bom, gente? Qual é o meio de qual o meio de destruir-se o egoísmo? Então, a questão 917, vamos falar um pouquinho dela aqui. Os Espíritos dizem assim: todas as imperfeições humanas, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Isso nós já falamos há pouco tempinho atrás, né? Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento de personalidade desaparece, destruindo essa importância que é o sentimento de personalidade, né? Ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, olha só, né, gente? Vamos lá, de novo aqui para fortalecer bem isso, né? Então, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar, de tirar do nosso coração, porque ele é algo interno realmente, né? Mas ele diz aqui, olha, o espiritismo bem compreendido. O espiritismo bem compreendido. O que é o espiritismo bem compreendido? Os exemplos, as lições que nos foram trazidas desde Jesus. Se nós tratarmos, esses dias atrás conversando com uma pessoa aqui de Brotas, se nós compreendêssemos somente o Evangelho, segundo o Espiritismo, se nós observarmos e pudesse colocar ele em prática, pudéssemos não, nós podemos. Se nós colocássemos ele em prática, com certeza o mundo seria diferente, ou, né, pelo menos eu seria diferente. Porque ali está resumindo toda uma questão moral. E a moral é o que nos dá a nossa evolução. Então, este é um ponto importante para nós. O Espiritismo bem compreendido. Vamos compreender, mas a compreensão não é saber de cor e saltitado todos os capítulos do Evangelho, todos os itens, todas as questões do Livro dos Espíritos, todas as falas, todos os diálogos na Gênese, né, no Livro dos Médiuns. Não. Não é isso. É sentido, é vivenciado, é poder olhar para o nosso irmão e vê-lo como irmão, não importa o grau que ele esteja na escala social. É importante nós trabalharmos isso. Isso é ter o espiritismo bem compreendido. Então, vamos procurar usar, né? Eu vejo que o Livro dos Espíritos, nós acompanhando
As questões, ele nos dá uma bagagem muito grande quando nós refletimos bastante. O evangelho é algo que nos transforma moralmente, que nos muda moralmente. Então, precisamos realmente compreender bem o que os Espíritos queriam nos dizer. Tem um amigo nosso, que é o Silvestre, que é um amigo espiritual, ele fala: observe tudo que falamos nas entrelinhas. Porque o que é isso? Observe, preste atenção no sentimento que é brotado quando se é traduzido os sentimentos em palavras. Porque é muito difícil transformar em palavras, transformar em escrita, sentimentos. Então, por isso que eles nos chamam a atenção. Observe as entrelinhas. Voltando aqui, pegando, por exemplo, o Evangelho. Mergulhe na essência daquilo que os Espíritos, que Jesus queria trazer naquele momento. Esse é um ponto de nós observarmos nas entrelinhas. E para concluirmos a nossa fala aqui, eu gostaria de trazer para vocês uma oração que eu sei que todos conhecem, mas que nos, pelo menos para mim, faz com que eu reflita muito, que é a oração de Francisco de Assis. E nós vamos colocar aqui para vocês, olha só. E ela diz, vamos prestando atenção em cada frase aqui, ó. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Vamos prestar atenção nessa entrelinha. O que será que ele gostaria disso? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta é uma das mensagens, uma das orações que eu gosto muito, exatamente porque chama a atenção quando nós pedimos, olha, que eu faça isso, mas que eu consiga compreender, que eu consiga olhar nas entrelinhas desta oração tudo aquilo, todo o sentimento que os Espíritos ou que Francisco de Assis gostava ou queria passar para nós. Então é isso, minhas irmãs, meus irmãos, eu espero que esta nossa singela apresentação possa ter trazido pelo menos um pouquinho de reflexão para todos nós, como com certeza para mim é demais.